E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje é dia de falar de Lady Gaga, mais em específico, a estrutura musical que fez Lady Gaga, Lady Gaga. Por quê? A fórmula dela simplesmente foi a mais reproduzida da década de 2010 e ao mesmo tempo que deixou a gente apaixonado, também fez com que a gente não aguentasse mais aquilo e falasse Gaga! Chega! Nesse vídeo a gente vai entender todas as nuances da criação dessa fórmula que fez tanto sucesso e que talvez daqui uns 10 anos as pessoas vão voltar a reutilizar, principalmente porque tendências de música tendem a voltar a cada 20 anos, principalmente essas que foram muito saturadas. Lady Gaga é uma musicista muito grandiosa. Ela não é apenas uma grande cantora. A Gaga é uma artista que sempre tocou muitos instrumentos, sempre teve um ouvido musical muito aguçado. E isso foi fundamental para fazer com que ela encontrasse o seu caminho da melhor forma possível dentro da indústria. E isso gerou uma originalidade absurda artística nela também, principalmente levando em consideração a cena que a gente vivia em relação a pop na época que Gaga virou fenômeno. Claro, a maior parte do trabalho de Lady Gaga rolou com o Red One, né? Ele foi a pessoa que ajudou ela a encontrar esses pontos fortes a ser explorado dentro da sua música. Então vamos dizer que a fórmula da Lady Gaga também tem que ter um crédito aí dado para ele. A primeira coisa que a gente tem que refletir são os refrões fortes e extremamente memoráveis. Lady Gaga dá grande ênfase na criação de refrões poderosos e memoráveis, que servem como um ponto alto das suas músicas. Esses refrões geralmente apresentam letras ou melodias simples, que são também muito repetitivas e facilitam o canto dos ouvintes. Muita gente não percebe isso, mas a praticidade de se cantar Lady Gaga é uma das coisas que mais faz com que ela se torne popular. A gente sabe que nem todo mundo fala inglês, principalmente aqui no Brasil, apenas 2% da população tem a capacidade de falar outro idioma, como por exemplo o inglês. E para Lady Gaga conseguir todo esse sucesso que ela tem aqui num país como o nosso, que tem esse nível aí baixo de pessoas que compreendem a língua inglesa, mostra muito em como a fórmula dela foi muito efetiva nesses pontos aí. A gente sabe que quando a gente pega, por exemplo, ela fazendo em Bad Romance, Gaga, ulala, muita gente tem essa referência, ou por exemplo, Mamma de Poker Face. É muito esse tipo de ponto, né? Ela sabe muito bem onde colocar essa repetição que vai fazer com que as pessoas se agarrem àquele ponto da canção. E aqui no Brasil, esses pontos são os mais conhecidos, mas eu vou colocar alguns outros exemplos aqui para vocês também. A composição das músicas são muito baseadas em ganchos. Muitas das músicas de Gaga são estruturadas em torno desse ponto central, seja uma melodia cativante, uma letra memorável ou principalmente um riff instrumental único. Esse gancho serve como ponto focal da música e é repetido ao longo da faixa para criar uma sensação de familiaridade. Isso que eu acabei de dar de exemplo aí em cima é esse ponto também que valoriza muito os álbuns da Lady Gaga. Quando a gente pega o The Fame, por exemplo, muitos timbres de sintetizador foram repetidos nas canções. Se a gente pega, por exemplo, a estrutura musical de Poker Face e a gente coloca, por exemplo, Boys, Boys, Boys ou Money, Honey, a gente vai perceber muito isso em ênfase. Os instrumentais são muito próximos e essa coesão faz com que a gente ouça, de certa forma, o álbum como um todo. Gaga usa estrategicamente a repetição dos refrões para dar ênfase. Ao repetir frases-chaves ou melodias dentro do refrão, ela reforça a cativação da música e garante que ela fique gravada na mente do ouvinte desde o primeiro momento. Mas isso não significa que a música também é clichê e igual às outras. Uma coisa que salva muito as músicas da Lady Gaga, mesmo com toda essa repetição aí, é o fato da produção das canções ser extremamente dinâmicas. Ela consegue surpreender muito nos pontos mais altos das canções e ela coloca coisas diferentes na produção de cada canção, assim como cada álbum, que faz com que a gente fique com aquilo muito marcado dentro da gente, não somente pelas repetições das palavras, mas também pelo som único adaptado daquele determinado projeto.
Gaga introduz variações também nos ganchos repetidos para evitar a monotonia. Isso pode incluir inflexões vocais, harmonias ou mudanças de instrumental que acrescentam profundidade e interesse à música. Um exemplo é em The Edge of Glory, onde entra, por exemplo, aquele grande momento onde o sax bomba. Esses elementos surpreendentes mantêm os ouvintes extremamente envolvidos até o fim das canções. Vale lembrar que essa música The Edge of Glory é uma das mais longas da carreira da Gaga e você não fica nem um pouco com um sentimento de monotonia escutando ela. Pode ser uma mudança repentina de tom, uma pausa no instrumental inesperada ou outra coisa mais dramática. Tudo isso adiciona um elemento surpresa à música. A universalidade lírica também da Lady Gaga, num geral, é uma coisa que faz com que a gente fique completamente obcecado por ela. A gente sabe que em alguns momentos ela defendeu certos tipos de causa nas suas músicas, mas ainda assim isso não fez com que essas canções ficassem nichadas, principalmente porque a Lady Gaga sempre se mostrou uma pessoa aberta para todos. Quando as pessoas conseguem se identificar com a letra, é mais provável que consigam lembrar da música. Mas é claro, o apelo visual ao lado do comercial ajuda muito a essas músicas também a fazer com que a fórmula da Gaga seja uma das fórmulas mais repetidas dentro da indústria e a fórmula mais repetida da década de 2010. Gaga frequentemente incorpora fortes elementos visuais e conceituais em seus videoclipes e apresentações ao vivo também. Essa narrativa visual complementa os ganchos repetitivos da música e aumenta o impacto geral de tudo. Colaborações também são outros pontos importantes que os artistas, num geral, desenvolveram muito nessa década. E a Gaga não fica para trás nesse aspecto. E uma das coisas que eu sempre admirei muito nela foi a capacidade dela colaborar com pessoas muito diferentes uma das outras. Se a gente tem, por exemplo, ela cantando com Rain On Me, com a Ariana Grande, a gente tem, por exemplo, ela em Hey Girl com a Florence indo para um outro caminho. A gente tem ela cantando com o Tony Bennett indo para outro caminho. A gente tem ela cantando com diversas outras pessoas em outros momentos que levam ela para outros lugares diferentes. Então, assim, ao mesmo tempo que ela faz uma música cativante, que tem esse tom de repetitivo, ao mesmo tempo também ela não é monótona. Ela consegue surpreender sempre a gente nessas colaborações. Gaga está frequentemente sintonizada também com tendências musicais atuais e sabe muito bem como adaptar o seu estilo para se adequar a um cenário musical da época. Manter-se atualizado, num geral, é sempre muito importante para qualquer artista, mas Gaga consegue fazer isso o tempo inteiro. Muita gente talvez nem para pensar nisso, mas o engajamento com fãs também acabou sendo uma coisa que a Gaga ajudou muito a formular, principalmente na era digital, assim como também como uma coisa atrelada à fórmula das suas músicas. Ela gerou uma conexão imensa com seus fãs conhecidos como Little Monsters. Isso foi fundamental para ajudar ela a promover a sua música. Os fãs aguardam ansiosamente novos lançamentos e participam ativamente na divulgação quando tudo sai aí pra gente. Isso mostra a força dela com suas estreias através do mundo aí, principalmente na era dos CDs, assim como também na era digital. Embora essa abordagem da Lady Gaga de criar músicas repetitivas seja um ponto que ajudou ela a conquistar uma coisa muito foda dentro da indústria e ser uma das grandes marcas da década de 2010, também isso é muito imprevisível. Por quê? Chega num determinado ponto que a cena na indústria, no geral, começa a repetir tanto aquela fórmula que fica basicamente intragável em certo ponto. E essa grande saturação aconteceu. Tanto que a gente percebe que no final da década, né, quando a gente chega em 2020, as pessoas começam a procurar músicas com outro tipo de estética, outro tipo de narrativa atrelada. E a gente vai muito para essa tendência das músicas mais de sentimentos únicos que cada um tá vivendo. E não exatamente uma coisa mais plural e identificável por vários, sabe? As pessoas começaram a procurar coisas mais únicas e mais maximizadas e não tão simples quanto as coisas que Gaga fez dentro da sua fórmula nesse aspecto de produção musical. Porém, Gaga é uma pessoa muito capacitada e consegue equilibrar a repetição com a inovação, e criar música que ressoe para um público amplo é a prova que seu talento artístico é imparável. Vale lembrar que Cromática foi esse grande sucesso, porque ela realmente pegou essa nova essência
essência da geração e colocou nas músicas dançantes que só ela consegue fazer. Comenta aqui a sua opinião em relação a isso tudo que eu quero saber. Você sente isso quando ouve as músicas da Lady Gaga? Você percebe isso quando você coloca outros artistas da cena de Lady Gaga ao lado dela? Habla! Preciso saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!